Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje quadro novo. Então, tudo sobre é o nome do quadro e trouxe aqui mais uma vez meu xará, minha duplinha de quase todo vídeo aqui. Trouxe o caminho hoje porque o tema de hoje é tudo sobre testosterona natural. Então hoje não vamos falar de hormônios, não muito pelo menos, vamos falar de testosterona natural. Como melhorar, como piorar e etc. Mas antes, te apresentar, fala um pouquinho de você. Então, eu sou Gabriel Kaminski, farmacêutico, mestre e doutor em ciências farmacêuticas, o seu farmacêutico, aqui da Oficial Pharma. Show de bola. Quantos anos já de experiência na área? Olha, 15. 15 anos. 15 anos. Esse ano faz 15 anos. É tempo. É tempo. Boa. Então, sem enrolação, bora para as perguntas? Sem enrolação, bora. Primeiro elogiar, ficou muito bonito esse cenário. Gostou? Gostei muito. Estamos na casinha aqui, sair daquela coisa um pouco engessada, né? Um ambiente diferente. Aqui a gente sente mais à vontade, se sente em casa. Exatamente. Cami, o que realmente aumenta a testosterona de forma natural? Tá. Sono profundo. Porque o pico da produção de testosterona é algumas horas antes de acordar. Então, quando você está no sono mais profundo, é onde você vai ter a maior produção de testosterona. Treino de força, então treino com resistência, com carga, aumenta a testosterona. E aí a gente entra numa seara do que não pode faltar, né? Porque não que eu tomar suplementos vai aumentar, mas se faltar alguns nutrientes, vai ser prejudicada a produção de testosterona. Então, se eu quero maximizar a minha testosterona, eu não posso deixar faltar zinco, magnésio, eu tenho que ter gordura na dieta, isso é bem importante, principalmente o colesterol. Lógico, a pessoa que não consome gordura animal, ela vai produzir colesterol no fígado para as necessidades dela, mas ela precisa comer uma grande quantidade de gordura para poder conseguir fazer essa síntese. Já a pessoa que come, por exemplo, ovo, carne vermelha, ela já tem um aporte de colesterol da dieta, que é a matéria-prima para fazer a testosterona. Então, ter gordura na dieta também é bem importante para não faltar para a produção de testosterona. Então, esse seria o básico, assim, de uma testosterona natural boa. Tá. Então quer dizer que dormir mal realmente derruba a testosterona? É a coisa mais prejudicial para a produção de testosterona. Então, coisas a se observar. Se você ronca, é um sinal de que você dorme mal. Tá. Às vezes a pessoa fala, eu sempre ronquei. Tá, então você sempre dormiu mal. Então é um negócio a investigar. Eu roncava desde os, 15 anos. Quando eu tinha 60 quilos eu já roncava. Porque é normal ganhar peso e roncar, tá? Mas desde que eu era muito leve eu já roncava. Tá. E aí, só recentemente que eu fui atrás disso, fui fazer polissonografia, descobri que meu sono era horrível, e eu achava que eu dormia bem, por quê? Eu deitava e dormia. Mas o meu sono era superficial, era um sono raso, leve, e não ajuda na recuperação muscular, não ajuda na produção de testosterona e ainda falta oxigênio para o cérebro. Então hoje eu durmo com CPAP, que é um aparelho que complementa... Hoje você ainda dorme com CPAP? Para sempre. Entendi. E então isso aí resolveu meu ronco, então minha esposa agradece e melhorou muito a qualidade do meu sono. Então é importante a pessoa se interessar sobre a sua recuperação muscular, porque a gente faz tanto exercício aqui e se mata. Se o teu corpo não está conseguindo se recuperar do que você fez, você não vai ter hipertrofia, você não vai crescer. Então aquela coisinha ali principalmente até para quem é natural, mas acho que para hormonizado conta também, que eu sou completamente contra, vou acordar 1 hora mais cedo para fazer cardio. Para mim, acaba com o físico ali. Recuperação vai ficar prejudicada, para quem é natural, principalmente os níveis hormonais vai ficar prejudicado, porque 1 horinha a menos faz diferença. Ainda mais se a pessoa já não dorme tanto. A pessoa dorme ali umas 6 horinhas por dia, aí fala, não, mas o coach passou 1 hora de cardio, eu tenho que acordar 1 hora mais cedo para conseguir fazer esse cardio. Aí para mim ali já um tiro no pé. Você está caminhando para um overtraining, né? Exato. Reduzindo o descanso. Isso é prejudicial para o shape, com certeza. E aí outra coisa que é importante sobre sono é a higiene do sono. Porque, por exemplo, melatonina a gente produz na ausência de luz.
Só que quando você está olhando para o celular, você tem a luz azul que está inibindo a tua produção de melatonina. Quando você está assistindo TV antes de dormir, você está recebendo luz azul que inibe a produção de melatonina. Então, para mim, hoje em dia, todo mundo precisaria tomar um pouco de melatonina. Porque ninguém fica no escuro antes de ir dormir. Eu fico. Você fica? Eu fico. Você faz a higiene de sono? Em casa eu chego, eu já não gosto de muita luz. Ambiente normal, assim, para trabalhar, tudo eu já desligo, mas principalmente quando tá de noite, eu desligo todas as luzes, então vou tomar banho, eu já tomo banho no escuro quando tá de noite, uma velinha, sabe, uma luzinha indireta, assim, uma abajur, alguma coisa. Gosto de fazer pelo menos meia hora antes, eu desligo o celular, desligo tudo, um abajur bem baixinho com a luz amarela e leio um livro, justamente para melhorar a qualidade do meu sono. O sono eu sou muito chato, assim, até com os alunos, coisa que eu bato muito na tecla, e comigo eu faço isso. É difícil quando o horário está apertado ali, mas se eu tenho um tempinho, eu faço toda essa higiene do sono. Eu sinto que meu sono assim fica muito melhor, o dia seguinte performo muito mais. Aí os dias que eu fiz isso, eu comecei a perceber e falei, tá, isso daqui vai virar um padrão na minha vida porque vale a pena. Não, isso é parabéns, porque faz muita diferença e é difícil. Sim. Porque você acaba Você trocar um celular por um livro. Na cama, sabe? Então, você fechou o olho ali, agora que teu corpo vai entender que é noite. Então, às vezes a pessoa deita, demora 1 hora para ela começar a dormir. Exato. Né? Porque o corpo não desacelerou. Exato. Você falou também um pouquinho sobre a gordura, isso é muito importante, entra no caso dos naturais também, de às vezes entrar numa dieta restritiva, começar a tirar muito gordura, porque associa o consumo de gordura a ganho de peso, né, a engordar realmente. Como que funciona essa questão da gordura na alimentação para a produção hormonal? Então, todos os esteroides do corpo são feitos a partir do colesterol. Então, o aporte de gordura da dieta vai influenciar diretamente a minha capacidade de fazer não só testosterona. Lembra que são 4 famílias de esteroides. Então eu tenho hormônios sexuais, os androgênicos, os estrogênicos, mas eu tenho mineralocorticoides e corticosteroides. Então, até para eu fazer cortisol, até para eu fazer aldosterona, são vários hormônios esteroides que meu corpo utiliza do colesterol como o anelzinho químico que eu vou modificar. Então, a gordura é essencial. E não só a gordura, mas o aporte calórico. Porque dieta muito restritiva, então quando eu tiro muito caloria da dieta, que é o mais normal, o cara tá tentando emagrecer. As pessoas elas não conseguem fazer as coisas paulatinamente. Né? Normalmente a pessoa toma medidas extremas porque ela quer um resultado rápido. Exato. Aí ela vai lá e faz uma dieta de 500 calorias. Acabou teus hormônios. O teu corpo vai entrar num modo de defesa, de restrição, e a gente tem 2 metabolismos. A gente fala assim, o primário e o secundário. O primário é tudo que é essencial à vida. Glicogênese, glicogenólise, isso é metabolismo primário. O hormônio sexual é secundário. Se o teu corpo entende que você não tem energia nem para você, não é hora de ter um filho. Então você reduz produção hormonal. Então, o cara que toma essa medida extrema, tipo, vou fazer uma dieta da uva agora, vou comer só uva por um mês, faz um negócio extremo, o corpo dele, a primeira coisa que vai fazer é travar a tireoide e travar a produção de testosterona. Pronto. Ele já não vai ter resultado. E lógico que não é sustentável fazer algo tão radical. E aí a pessoa desiste e nunca tem resultado. Então, é mais fácil, é mais inteligente a pessoa começar com um déficit de 500 calorias e vai aos poucos tirando caloria para o corpo dela ir respondendo e também para ela ter adesão, porque quando você faz algo muito restritivo, você enjoa, você cansa e o teu corpo puxa o freio de mão no metabolismo. Então para de fazer testosterona, a tireoide dá uma travada e aí você não tem resultado. Então não é só a questão de baixar a gordura que é problemático, e sim essa queda nas calorias também. Eu vejo isso é bem comum no pessoal natural que compete, né? Perfeito. Pós-competição ali, eu vi um estudo, se eu não me engano, acho que demorava uns 6 meses para regular todos os níveis hormonais depois que a pessoa competia. Aí você pensa que ela demora 6 meses para regular. E aí começa outra preparação de novo dali 6 meses, porque fez o processinho de off, etc. Começa, então acaba que mesmo se é natural, não dá para dizer que é saudável, porque a pessoa acaba oscilando muito os níveis hormonais dela de forma natural, prejudicando também a saúde dela de alguma forma, não tanto quanto os hormonizados, sim, mas não dá para negar que prejudica ali, porque você passa a maior parte do ano, se pensar ali que vai competir a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano,
porque você está prejudicando ali seus níveis hormonais só com a alimentação. Isso sem pensar em excesso de treino, pensar em outros fatores, só da alimentação dá para realmente ter ficar prejudicado, né? Assim, competir não é saudável. É lógico que hormonizado entram mais hormônios, então é mais prejudicial, mas mesmo uma competição natural, o fato de fazer a finalização, restrição calórica, desidratação não é saudável. Então, se a gente for medir a testosterona dos atletas naturais ali na semana da competição, todo mundo vai estar hipogonádico, vai estar com pouca testosterona. É normal isso para o atleta natural. Recentemente teve o caso do Bitelo, que treina muito e estava com a testosterona relativamente baixa, né? O treino, ele realmente abaixa a testosterona, aumenta? O que acontece? Porque o Bitelo treina muito e com a testo baixa, todo mundo fala que o treino aumenta a testosterona. O que acontece com relação ao treino? Então, como a gente falou da restrição calórica, quando a gente está falando de um atleta do nível do Bitelo, às vezes não é nem a restrição calórica, mas o aporte nutricional que o Bitelo precisa para agachar com 340 quilos, para fazer terra com 380 quilos, é muito além de uma pessoa normal. Então, ele estava comendo pouco para o treino dele. E às vezes a pessoa pode achar que, não, mas ele está comendo 5.000 calorias, mas às vezes a necessidade dele é 7. Entendeu? Tá. Então, ele até foi lá no MUS e tal, eles perceberam que ele está comendo pouco, que ele estava precisando de um aporte calórico maior, porque o Bitelo hoje, com a rotina de gravação e coisa, ele não tem o hábito de levar comida, de sair de casa com as refeições, porque na cabeça do powerlifter, não é o bodybuilder, né? O bodybuilder, ele sai de casa com as marmitinhas dele. O powerlifter, como a dieta é mais flexível, ele acaba, vou comer no restaurante e tal. Acontecia muito dele pular refeições. E isso não pode acontecer no nível de treino dele. Entendi. Então, o treino de força com peso aumenta a testosterona, desde que eu tenha aporte nutricional e descanso para isso. O descanso, ele comentou comigo que ele veio pedir inclusive o Sosegarte da Oficial, porque o sono dele estava prejudicado. Ele falou que estava dormindo meio mal, tal. Acho que casa com isso de não ter uma boa recuperação também. As duas coisas, né? E a baixa alimentação não chega a ser baixa, mas para o nível dele, né? Exato. E não tem um descanso adequado também. A gente costuma dizer assim, overtraining, que over é muito, então muito treino, né? Excesso de treino. São duas coisas, que é undersleeping, ou seja, deficiência de sono, e undereating, que é deficiência nutricional. Então, se você soma falta de descanso com falta de caloria, você entra em overtraining. Então, o overtraining, ele não é necessariamente um volume excessivo de treino. Pode ser que é o volume excessivo de treino comparado com quanto você come, com quanto você descansa e às vezes com o que você toma também para ajudar nessa recuperação. Então o overtraining, ele é essa relação e não simplesmente olhar o treino por si só, ele não vai te responder se é um overtraining ou não. Isso. Olhar o contexto, somando descanso, alimentação que determina. O Dória é um super treinador, então assim, a periodização de treino do Bitelo está sendo bem feita. Sim. Então não vai dizer, não, então está errado a periodização do treino. Não, é falta de sono, falta de alimento. Então, tem que pesar tudo isso junto para você chegar no X da questão. O que está faltando? O Bitelo veio me pedir o Sosegarte, pensando ali no sono, mas quais manipulados a gente tem que ajudam a aumentar a testosterona de forma natural? Tá. Principais manipulados, cientificamente comprovados para testosterona: zinco, magnésio, vitamina D, ashwagandha. Esses são os que eu tenho mais comprovação científica. A ashwagandha, que ela vai aumentar a testosterona, e esses três que, se faltarem, vai faltar a testosterona. Então, se faltar zinco, testo baixa. Se faltar magnésio, testo baixa. Se faltar vitamina D, testo baixa. Então, você tem que garantir isso. Se a pessoa já tem um testo muito alto, já está super saudável, está com todos os nutrientes, tudo, se ela toma esses manipulados, necessariamente vai aumentar ou não? Então, o único que vai aumentar é a ashwagandha. Tá. Que eu sei que do nível que eu tô, se eu tomar, aumenta. Aumenta um pouco. Tá. Agora, o Long Jack tem um nível moderado de
comprovação científica para aumento de testosterona. Eu gosto muito do Long Jack, eu uso bastante. E aí entram outros manipulados que eu não tenho comprovação científica de que ao tomar o nível da minha testosterona vai subir, mas que combatem sintomas de testosterona baixa. E aí entra tríbulos, maca peruana, epimidium. Então essas plantas medicinais, embora eu não tenha comprovação científica de que minha testo está em 500, se eu tomar vai para 1000, o único que eu tenho comprovação que aumenta é a ashwagandha. Esses outros combatem os sintomas da testo baixa. Então, libido, disposição. Por quê? Porque essas plantas medicinais possuem algumas substâncias, por exemplo, tríbulos tem as saponinas, que estimulam o libido, que estimulam a disposição. Então, não necessariamente eu aumento no exame a testosterona, mas eu combato os sintomas da baixa testosterona. Às vezes, combater no sintoma pode, a longo prazo, ajudar no aumento. Sim, porque se eu você treinando melhor, você tendo mais disposição, sua libido aumentando, exato, vai te levar a fazer atividade física, se alimentar melhor, e isso pode levar ao aumento da testosterona também. Exatamente. Tá. Quando a gente olha um exame, é só a testo total que importa? É a testo livre? O que importa para o quê? Então, para a saúde a testo total, para força ou para hipertrofia a testo livre? Como que funciona? Quando a pessoa pega o exame ali, o que ela tem que observar que é realmente importante para ela? Boa pergunta. Quando a gente faz um perfil completo de testosterona, vai vir testosterona total, livre e biodisponível. E junto vai ter uma proteína que chama SHBG. Tá. Então essa proteína, SHBG, que é globulina ligadora de hormônios sexuais, ela não diferencia estradiol de testosterona. Ela se liga em qualquer um. Ela tem uma afinidade muito grande por hormônios sexuais. Ela liga forte. E ela não solta. É uma ligação forte. Em contrapartida, testosterona, ela é uma molécula muito hidrofóbica. Ela não gosta de água. Ela é solúvel em gordura. E a testosterona, ela tem dificuldade de ficar solta no sangue, porque o sangue é aquoso. Então ela procura domínios hidrofóbicos para se ligar. Tá. A principal proteína que a gente tem no sangue é a albumina. Então a gente tem uma fração da testosterona que está ligada na albumina. Essa testosterona eu chamo de biodisponível, porque a ligação na albumina é fraca. Então chega no músculo, a testo solta, liga no receptor androgênico, não fica presa na albumina. Já na SHBG ela fica presa muito forte. Então eu desconto a fração que está ligada em SHBG e eu vou chamar essa fração de indisponível. Tá. Então a minha testo biodisponível é o somatório do que está livre, não está ligado em nada, que é coisa de 1% só, e o que está ligado em albumina. Uhum. Essas duas é biodisponível, tá, que é o que de fato meu corpo consegue utilizar. A fração que está ligada a SHBG não consegue, ela liga muito forte. E aí eu chamo de indisponível. Então é importante para a pessoa que está em casa saber qual que é a fração biodisponível dela. A testo livre é o que mais vai sentir a libido, a disposição. E a biodisponível é o que vai me ajudar na recuperação muscular, na hipertrofia. A indisponível não vai me ajudar em nada. Então é mais comum em mulheres ter um SHBG muito alto, por causa do uso de anticoncepcional oral, por exemplo. E aí essa mulher, ela pode fazer um exame e a testosterona total dela está normal, mas a livre está zerada. Entendi. Porque o anticoncepcional, que é estrogênico, estimulou meu corpo a produzir SHBG, que sequestra a testosterona. Tá. Então, é importante eu saber quanto da minha testosterona está biodisponível, e se eu tenho um excesso de SHBG, eu tenho algumas medicações que podem ajudar nesse tratamento, sem necessariamente eu aumentar a testo total dessa mulher. Porque se eu aumentar a testo total, ela pode começar a ter crescimento de pelo, acne, queda de cabelo. E mesmo assim, às vezes não tem o resultado, porque se tiver sequestrando ainda, vai ter os colaterais, mas não vai ter os benefícios. Exatamente. Então, basicamente, vamos supor que a pessoa tem 1000 de texto, vou colocar em números para ficar fácil. Vamos supor que 500 está ligado a SHBG, a gente, entre aspas, ignora esses 500, pensando em hipertrofia e desempenho, e o que está ligado ou à albumina ou que está realmente livre, aí a gente considera que dá para usar, que é essa biodisponível. Exato. E agora pensando nessa testosterona, quanto mais quer dizer mais hipertrofia? Então, eu tenho uma faixa
entre 300 e 1000 que a hipertrofia ela é igual. Não faz muita diferença. Faz diferença para disposição, para libido. Mas para hipertrofia, entre 300 e 1000 é meio que a mesma coisa. Abaixo de 300 eu estou prejudicado para hipertrofia e acima de 1000 eu tenho muito mais hipertrofia. Então assim, dentro do fisiológico, a hipertrofia ela é similar. Então eu dobrar, triplicar minha testosterona de 300 para 900, a diferença que isso vai fazer em recuperação muscular é pífia. Mas vai fazer diferença para disposição, então eu posso treinar melhor, e para libido. Abaixo de 300 a minha hipertrofia está prejudicada, e acima de 1000 eu tenho muito mais hipertrofia. E aí, só que aí eu saio do fisiológico, né? Sim. Não, é muito difícil alguém natural passar de 1000. Eu conheço casos de pessoas que têm, mas geralmente a pessoa que tem uma testo natural muito alta é magra. Foi tomando sol nas bolas? Então, é interessante você falar isso porque tem estudos agora que a luz vermelha no testículo aumenta a testosterona. Certo. Então, a pessoa tomar sol pelado em casa pode ser que ajude. Pode ser que ajude? Doutor, fala isso também. Ou compra uma lâmpada vermelha e põe no coloca saco. Lá. Agora, é interessante isso. Pessoas que têm testosterona natural alta, geralmente são magrelas. Interessante. Então ela tem uma certa resistência anabólica. Tipo, o que explica geralmente isso é, eu tenho pouco receptor androgênico e meu corpo compensa fazendo mais testosterona. Sim, porque a testosterona alta, ela seria só o primeiro passo ali, de estimular, mas você precisa ter esse receptor na musculatura para conseguir usar essa testosterona toda que você tem. Não adianta só ter muita testosterona, quem tem pouco. E essa pessoa, normalmente, se ela faz o uso também, não adianta tanto. Ah, vira tudo espinha. Vira tudo espinha. É. Então, a gente brinca, né? Quanto mais frango, mais colateral, porque é o treinamento que vai aumentar minha densidade de receptor no músculo. Então, a pessoa que tem pouco tempo de treino e entra para o uso de esteroide, ela se enche de colateral. Por quê? Porque o músculo dela não está preparado para receber essa testosterona. Agora, se pega um cara que treina há muito tempo e começa a fazer uso, ele tem um puta resultado em músculo e não vai ter esses colaterais. Então, é necessário a pessoa respeitar o tempo de treino, porque é o tempo de treino que vai conseguir direcionar essa testosterona para ter resultado no músculo. Então, a pessoa que... É muito comum hoje em dia você escutar assim, estou começando a treinar, o que eu tomo? Toma vergonha na cara. Começa a treinar direito. Começa a treinar direito, treina aí pelo menos 5 anos natural, evolui naturalmente para você poder... Aproveitar isso que você vai usar, né? Exatamente. Senão você vai tomar e ter colateral. A gente está agora fazendo o quadro do emagrecimento do nosso gordão do TI, e ele tem um percentual de gordura muito alto, inclusive a gente precisa fazer os exames deles para ver como é que tá. Gordura alta, ela interfere nos níveis hormonais? A composição corporal, né? Mais músculo, menos músculo, mais gordura, interfere? Interfere muito. Por quê? A gordura, ela é um tecido endócrino. É como se ela fosse um órgão que produz hormônios, como leptina, por exemplo, e que aromatiza a testosterona. Então, quando eu tenho um percentual de gordura alto, eu posso ter uma produção normal de testosterona, mas essa testosterona é muito aromatizada. Então é comum você ter, em pessoas com percentual de gordura mais alto, um hipogonadismo secundário, ou seja, não é primário porque o testículo funciona e produz a testosterona. Mas, efetivamente, eu acabo tendo pouca testosterona circulante, porque eu aromatizo muito. E olha só o problema. O estradiol, que é o produto da aromatização da testosterona, para a galera decorar em casa assim, estradiol, características femininas, então... seio, ginecomastia e testosterona, hormônio masculino. Quando eu aromatizo muito, o estradiol ele causa uma inibição da produção dos hormônios que estimulam o testículo a fazer testosterona. E o feedback negativo do estradiol ele é até mais importante que o da testosterona. Então, quando eu aromatizo muito, eu reduzo minha produção de testosterona. E a aromatização, o estradiol, ele amadurece pré-adipócitos em adipócitos, ou seja, ele multiplica a quantidade de células capazes de estocar gordura no meu corpo. Então vira um ciclo vicioso. Quanto mais gordura, mais estradiol, menos testosterona, mais gordura, e é um ciclo vicioso.
Então, muitas vezes, para você pôr um fim nisso, ou eu preciso inibir essa aromatização, ou eu preciso, às vezes, até fazer uma TRT, começar o uso de uma testosterona para elevar o nível de testosterona e conseguir fazer o emagrecimento, preservando o músculo, porque a primeira coisa que o teu corpo quer se livrar quando você está com uma restrição calórica é o que gasta caloria, que é o músculo. Sim. Então o teu corpo vai tentar proteger a gordura e jogar fora músculo. O teu corpo sempre vai carregar o mínimo de músculo necessário para as suas atividades. Então é no treino... Se a pessoa não treina muito... Exato. Ele entende que não precisa. Uma perna. Engessou a perna, quando tira o gesso ela está mais firme. O corpo entende que não precisa usar aquela musculatura. Exato, não estou usando, joga fora. Por quê? Porque músculo respira, gasta caloria. A gordura não gasta caloria. Então, a gordura é assim, é a tua poupança, né? O músculo é tipo um cartão de crédito. Gasta aí, velho. Segura a poupança, eu só vou mexer nas minhas aplicações se eu entrar no limite do banco, entendeu? Então essa é a lógica do corpo. Eu preciso do estímulo no treino para mostrar que eu uso aquele músculo, para tentar proteger ele, e lógico, a testosterona que vai ajudar a manter essa massa muscular. Porque no processo de emagrecimento eu sou obrigado a fazer um déficit calórico. Não quer dizer que eu preciso sempre da testosterona sintética. Eu posso estimular a produção natural, né? Eu posso também, em caso de aromatização excessiva, inibir essa aromatase para reduzir a aromatização e sobrar mais testosterona para essa pessoa. Mas a composição corporal ela é crucial. Para a pessoa ali que está nesse processo, a libido é uma boa referência para ela saber se a testo está alta ou não? Às vezes a pessoa não tem tanto acesso a exames, etc. Libido é uma boa referência? A libido e ereção matinal são as melhores referências para você saber nível de testosterona natural. Então, a pessoa que está acordando com ereção está com testo ótimo. Assim, é um dos referenciais mais fáceis de você ter. E a libido. Então, sim, são importantes marcadores. E, inclusive, quando a gente vai fazer pesquisa científica sobre tratamento de reposição de testosterona, coisa assim, são feitos questionários sobre frequência sexual, libido e ereção matinal. Então, esses são os referenciais não numéricos da tua produção hormonal. Mas ela serve para um positivo, né? Isso. E para um negativo, necessariamente, se a pessoa está com uma libido baixa, necessariamente a testosterona ou não? Então, a libido é uma pizza de multifatores, né? Então, não. Eu posso ter uma testo normal, mas eu não estar bem no meu relacionamento e por isso eu não ter libido. Trabalhando demais, dormindo pouco. Aí entra outra coisa. Estresse e álcool são inimigos da testosterona. Tá. O cortisol inibe a produção de testosterona e o álcool também. Então a pessoa que procura o álcool como um subterfúgio, às vezes por uma situação de estresse, ela está duplamente inibindo a produção de testosterona dela. Entendi. Tanto pelo estresse quanto pelo álcool. Então é importante a pessoa saber disso para evitar. Olha só que interessante, essa semana eu atendi, minha equipe atendeu um rapaz, ele usou antidepressivo por 13 anos. E ele usa testosterona há 3 anos. Ele falou que com a testosterona ele tirou 4 medicamentos que ele usava para depressão, ansiedade e insônia. Foi só ele normalizar a testosterona dele, usando testosterona exógena, no caso dele foi preciso, ele já tem uma idade mais avançada, que ele tirou 4 medicamentos. Caramba. Psiquiátricos. Então, muita gente tem um hipogonadismo, tem uma deficiência de testosterona, chega no médico e vai sair com uma prescrição de antidepressivo. Entendi. Que é a classe que mais baixa a produção de testosterona. Então, às vezes o cara tá com a testo baixa e ele começa a tomar um antidepressivo que baixa mais ainda a testosterona dele e você não resolve o problema. Você só torna ele dependente de um medicamento pro resto da vida. Então existe essa relação direta com o nível de testosterona, com... como é que eu posso chamar isso? Com depressão. Com depressão, com questões psicológicas ali. Sim. Vale a pena aumentar a testo natural, tentar aumentá-la de forma natural, antes de iniciar uma reposição hormonal? Vale. Então, assim, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Todo mundo acha que quer tomar testosterona. Eu pergunto assim, você está preparado para tomar pro resto da vida?
É uma escolha que a pessoa tem que fazer, né? A partir do momento que eu vou fazer a reposição hormonal, eu vou inibir minha produção natural. E eu vou me tornar dependente da testosterona exógena, ou seja, da injeção da testosterona, para o resto da vida. Porque eu vou fechar a fábrica. Então, muitas pessoas vão responder, pô, tomar agulhada pro resto da vida eu não quero. Então tenta recuperar a tua produção natural. Existe aí clomifeno, tamoxifeno, também as tentativas aí de suplementos naturais para tentar maximizar a tua produção de testo. E às vezes isso é o suficiente para postergar uma TRT, uma reposição da testosterona, 10, 20 anos. Então se você puder começar a tomar agulhada só daqui 20 anos, não é melhor você estimular a tua produção natural? Então a pessoa tem que ter isso em mente. Quando você escolhe a reposição da testosterona, a injeção, o uso exógeno, talvez você esteja fazendo uma escolha para o resto da vida. Você vai ficar dependente da medicação, porque você vai fechar o teu eixo natural. Então você tem que pensar nisso antes de simplesmente, guri aí 16 anos, vai comprar uma testo na internet, vou começar a usar. Tá, você vai ter que usar pro resto da vida, talvez. Né? Então, vale a pena a pessoa fazer essa reflexão. É isso que eu quero? Será que, se eu só maximizar minha produção natural, normalizar, levar para uns 1000, não é o suficiente? E aí eu deixo para mexer com o hormônio exógeno daqui 10, 20 anos? Ó, pessoal, lembrando, hein? Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, já deixa aqui nos comentários, que no nosso quadro Desemburrecendo a gente está respondendo todos os comentários. E agora vamos deixar uma lição de casa pro pessoal. Então, o cara que está com a testo baixa, ele já sabe ali que está com a testo baixa, ele está desconfiando muito que esteja. Que lição de casa você deixa agora, um passo a passo para ele seguir? Melhorar a qualidade do sono. Então, fazer uma higiene do sono, igual você faz. Ficar no escuro antes de dormir, usar a luz amarela, evitar telas, isso é muito importante. Suplementação, zinco, magnésio, vitamina D. Cuidado com a vitamina D, porque a vitamina D, como ela é lipossolúvel, você pode acabar acumulando ela. O excesso de vitamina D, como ela aumenta a absorção de cálcio, pode dar pedra no rim, pode dar complicação. Então, é bom você fazer exame para você saber que nível que está a tua vitamina D. Não é assim para tomar a la caralho e aí depois você vai acabar internado no hospital com o rim entupido. Então tem que monitorar, tem que fazer exame. Mas pelo SUS você consegue fazer exame. Você vai lá na postinha e pede para fazer exame. Então, zinco, magnésio, vitamina D. E a gente tem o Testo Black, né, que é uma formulação que eu desenvolvi para a Oficial Pharma para estimular a produção natural de testosterona. Ou se você quiser ser mais específico, você pode ver a ashwagandha no site ou o Long Jack. Então esses são os suplementos aí que ajudam a maximizar a produção de testosterona. E uma dieta calculada para você. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pensa, não, eu como limpo. Mas pode ser insuficiente, pode estar faltando caloria, pode estar faltando proteína, pode estar faltando gordura. Então é legal a pessoa passar no nutricionista para ter uma prescrição dietética para ela não errar. Porque às vezes você está se matando na academia, mas se você não comer certo, não dormir bem, você não vai ter resultado. E agora para aquela pessoa que já está com a testo boa, a libido está tranquilo, o cara já está bem, mas ele quer dar aquele upgrade, mas não tem coragem ainda de entrar no mundo dos hormônios, o que você indicaria aí para ele? Qual a lição de casa? Treino pesado, periodizado, um Testo Black para dar uma forçadinha. Grauzinho. E o descanso apropriado. Assim, a recomendação é a mesma. A diferença é que quando você já está bem, é mais difícil você conseguir aumentar. Né? Você vai ter que treinar melhor, dormir melhor. Assim, melhorar o que é ruim é fácil. Melhorar o que é bom é mais difícil. Então é isso, ficaremos por aqui. Lembrando, ficou alguma dúvida, já deixa aí nos comentários. E já deixa também qual outro tema você quer que eu traga, um especialista aqui para a gente debater a fundo um tema específico. E esse foi o primeiro quadro do Tudo Sobre. Até a próxima. E mostre pra gente que você gostou. Deixa um like pra gente saber o que vocês estão curtindo e a gente fazer esses conteúdos. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.